Existe uma árvore que alimentou civilizações inteiras e, no entanto, foi quase extinta. Por que destruir uma planta que fornece mais calorias que o milho e sobrevive até a seca? Por que seu nome desapareceu dos livros e das memórias? E quem tinha medo de uma árvore frutífera que não pertencia a ninguém? As respostas levam a uma verdade esquecida sobre poder, alimento e controle. Fique ligado, pois a história desta árvore começa com um encontro que mudou tudo. Top 1. O encontro do ano de 1535. No ano de 1535, o explorador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca cambaleava, quase morto de fome, pelas regiões desérticas do que hoje é o norte do México e o sul do Texas. Ele estava exausto, desorientado e próximo da morte quando um povo indígena o acolheu. Eles lhe deram pequenas tortilhas feitas de favas moídas de uma árvore que ele nunca tinha visto antes. Ao provar, ele escreveu mais tarde: eram mais doces que mel e mais nutritivas que qualquer pão da Espanha. As pessoas explicaram a ele que viviam dessas favas durante 9 meses por ano. Um punhado delas, finamente moído, poderia alimentar um viajante o dia inteiro. Ele observou mulheres colhendo cestos cheios de frutos, crianças mastigando favas frescas como doces e anciãos produzindo uma bebida fermentada a partir delas. O solo sob as árvores estava tão densamente coberto por vagens caídas que as pegadas desapareciam nelas. Cabeça de Vaca percebeu que não havia simplesmente descoberto um alimento. Ele estava diante de uma floresta alimentar natural que, sem arado, sem semeadura e sem cuidados, transbordava em abundância. Top 2. O relato de 1883. A Árvore da Vida. Um século depois, em 1683, um missionário italiano atravessou a mesma região árida e deparou-se com o mesmo milagre que Cabeça de Vaca descrevera. Ele também não viu apenas árvores isoladas, mas paisagens que pareciam despensas. Ele notou que o solo brilhava como ouro, coberto por montanhas de favas caídas, que permaneciam ali desde o verão quente até o início da primavera. Para o povo local, essa árvore já tinha há muito tempo um nome que dizia mais do que qualquer descrição científica. Eles a chamavam de Kushan, a árvore da vida. O missionário preencheu seus registros com números, impressões e observações impressionadas sobre o rendimento. Ele mal podia acreditar que uma árvore, em uma região com tão pouca chuva, pudesse fornecer mais alimento do que campos de cereais. Movido por essa incredulidade, ele coletou sementes, encheu sacos com elas e as levou primeiro para a cidade do México e mais tarde para a Europa. Lá, estudiosos examinaram as sementes com um desconforto crescente. Eles viram algo que não se encaixava na sua visão de agricultura. Uma árvore que dava alimento sem semeadura anual. A Europa já tinha visto muita coisa, mas nenhuma árvore que alimentasse as pessoas na maior parte do ano sem que ninguém a cultivasse. Top 3. O mito da sua criação. Muito antes de cronistas europeus registrarem sua existência, essa árvore já vivia profundamente na memória dos povos do Sudoeste. Entre os Odam, contava-se que ela não era uma planta comum, mas um presente do médico da terra, uma figura mítica que mantinha o equilíbrio do mundo. Segundo a lenda, houve uma vez uma seca tão grande que os rios desapareceram e o solo virou pó. As pessoas estavam à beira da extinção. Então o médico da terra bateu com seu cajado no chão e, da terra ressequida, brotou esta árvore. Suas raízes alcançavam mais fundo do que as de qualquer outra planta, extraindo água do submundo oculto. Suas favas alimentavam as pessoas quando todas as outras plantas estavam murchas. Sua madeira fornecia calor, sua resina selava feridas, sua sombra salvava vidas. Para os povos Yaqui e Maio, sua farinha era tão sagrada que os recém-nascidos recebiam seu primeiro alimento de uma mistura dessa farinha. As famílias aguardavam em potes de barro, selados com cinzas, para sobreviver aos meses de escassez. Caçadores levavam bolos secos para as montanhas. Guerreiros carregavam bolas doces de favas moídas em longas marchas. Viajantes relataram até que caravanas inteiras viveram apenas de pão, desta árvore e água. Ela não era uma planta. Ela era um seguro de vida. Top 4. A base. Sagrada da sobrevivência para muitas comunidades,
Essa árvore não era apenas alimento, mas o centro do seu ritmo de vida. Sua colheita determinava calendários, festas e rituais. Quando as favas amadureciam, as famílias se reuniam para cerimônias de agradecimento. Cantavam canções e ensinavam as crianças a honrar a árvore como a mãe do alimento e como protetora. 9 meses por ano, ela provia nações inteiras com alimento, tornando-se assim a base silenciosa de sua existência. Povos como os Tohono O'odham, Pima, Apache, Yaqui, Maio, Seri e muitos outros construíram sua dieta em torno dela. Suas favas forneciam açúcar, proteína e minerais. Suas folhas alimentavam os animais. Sua casca era usada contra a febre. Sua resina selava feridas. Suas raízes seguravam o solo do deserto para que ele não virasse pó. As comunidades moldavam suas vidas em harmonia com o ritmo dela, como se fosse uma parceira silenciosa que retornava confiavelmente todos os anos. Ela não era um complemento à dieta. Ela era o fundamento. E exatamente por isso, seu desaparecimento teria que mudar tudo. Top 5. A força é sob a terra. A árvore parece discreta acima da superfície. Alguns exemplares mal chegam a 6 metros de altura. Outros talvez alcancem 20. Mas o que é visível é apenas uma fração de sua força real. Sob o solo, esconde-se o seu verdadeiro segredo. Sua raiz principal penetra na terra mais profundamente do que a de quase todas as outras plantas alimentícias do mundo. Medições nos desertos mais quentes do sudoeste mostraram raízes que alcançam mais de 45 metros de profundidade, mais fundo do que muitos poços dos primeiros colonos. Enquanto os rios secavam e os campos murchavam, esta árvore bebia de reservatórios de água ocultos, inacessíveis aos humanos. Na época colonial, quando as colheitas de trigo falhavam e os alimentos importados escasseavam, comunidades indígenas e escravizadas recorriam novamente a esta árvore. Relatos de 1801 descrevem que as pessoas sobreviveram após perdas devastadoras de safras, colhendo suas favas, que cresciam confiavelmente mesmo em anos extremamente secos. Funcionários tiveram que admitir que, sem esta árvore, milhares teriam morrido de fome. Quando os campos falhavam, ela não falhava. Quando o calor vinha, ela permanecia firme. E exatamente essa capacidade a tornou um seguro de vida invisível contra a fome. Top 6. A árvore que sobreviveu a guerras. Mesmo em tempos de violência e destruição, esta árvore permaneceu uma aliada silenciosa dos sobreviventes. Durante as guerras Apache, em meados do século XIX, campos foram queimados e rebanhos de gado destruídos para matar a população de fome. Mas as famílias encontravam refúgio sob as copas desta árvore. Eles colhiam as favas caídas, deixavam-nas de molho e viviam disso, enquanto tudo ao redor estava destruído. Relatos militares da época registraram que as pessoas sobreviviam das favas da árvore, um recurso que não se podia confiscar nem destruir totalmente, porque suas raízes sempre retornavam. Esse padrão se repetiu ao longo de séculos. Quando as guerras devastavam a terra, a árvore permanecia. Quando as colheitas falhavam, ela dava frutos. Quando as fomes vinham, ela se tornava a última linha de defesa contra a morte. Ela era mais do que uma fonte de alimento mensurada. Ela era um seguro constante e silencioso contra qualquer crise, muito antes de existirem sistemas de abastecimento humanos e muito depois de eles colapsarem. Top 7. A ciência confirma o conhecimento antigo. Durante séculos, os números reais sobre esta árvore ficaram ocultos, ignorados por sistemas que só mediam o que podiam controlar. Mas quando pesquisadores modernos finalmente analisaram sua produtividade, confirmaram o que comunidades indígenas sabiam há milênios. Por hectare, uma população madura desta árvore pode fornecer tantas calorias quanto um campo de milho. E em solos secos e pobres em nutrientes, onde o milho falha, ela o supera significativamente. Enquanto o milho é colhido apenas algumas semanas por ano, esta árvore deixa cair suas favas ao longo de 9 meses e se renova constantemente, desde que suas raízes tenham alcançado a chuva no passado. Seu teor de proteína está entre 12 e 18% e contém aminoácidos essenciais que faltam em muitos cereais.
Seus frutos são ricos em cálcio, potássio e magnésio, minerais que frequentemente se perdem em solos cultivados industrialmente. Sua farinha também tem um efeito glicêmico excepcionalmente baixo, pois seus açúcares naturais são absorvidos lentamente e as fibras solúveis alimentam bactérias intestinais benéficas. O que os laboratórios modernos confirmaram já era uma certeza para as gerações passadas. Esta árvore nunca foi apenas alimento, mas um sistema perfeito de sobrevivência. Esta árvore não foi esquecida porque era inútil, mas porque era valiosa demais para ser controlada. Sua história mostra que verdadeiros sistemas alimentares não devem ser construídos, mas compreendidos. Se você quiser descobrir mais dessas verdades ocultas, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo para que esse conhecimento continue vivo.